Caríssimos amigos, desculpem o atraso. Nós vamos retomar para nós concluirmos em tese a nossa proposta, porque a gente sabe que no Evangelho não existe conclusão, existe abertura. Nós só, na realidade, estamos sendo instrumentos pela equipe espiritual tutelada por Ismael, o mentor espiritual do Brasil, a trabalharmos aspectos da vida e da obra de Chico Xavier Emmanuel, com o objetivo de estimular ao estudo continuado, dedicado à obra de Allan Kardec. Allan Kardec define que um estudo, o estudo é considerado um estudo sério, livro dos médiuns, pela continuidade que se lhe dá. Então devemos estudar Kardec sempre. É o pedido dos mentores espirituais do estado do Paraná, para que divulguemos isso sempre. Eu fui questionado: Carlos Alberto, mas a gente estuda um livro tal, outro livro tal, e aí? Maravilhoso, transcendente, né? Nós, na FEAC, estudamos vários livros, mas o foco principal de todo o estudo, independente do livro que seja, na casa espírita, é estudarmos Allan Kardec. Allan Kardec, diz Emmanuel, precisa de ser crido e vivido. No livro Religião dos Espíritos há uma lição intitulada Doutrina Espírita. E nessa lição Emmanuel vem definir para nós que devemos dignificar a doutrina espírita, apesar de tudo. E só dignificaremos a doutrina divulgando-a e praticando-a. Esse é o nosso desafio. Me perdoe a introdução, mas ela expressa, talvez com um pouco mais de clareza, o que ontem nós conversávamos. E a orientação que vem dos nossos coordenadores é que a gente iniciasse assim, para que o pensamento não fique confuso. Quando nós falamos do mundo espiritual, reportando aqueles que tutelam, sobre a importância do movimento espírita do século XXI, partir de Allan Kardec, é porque no século XX houveram muitos movimentos de extremo valor para desenvolver, explicar, adequar a doutrina espírita para vários públicos. E toda a obra de exponencial valor que foi legada precisa agora, nesse momento novo do movimento espírita, ter Allan Kardec no simbolismo que representa o espírito de verdade, aquele que vai ser a locomotiva, o astro, porque todos os outros livros são vagões, são planetas, são satélites, mas o astro, para adentrarmos o Evangelho, para ficar claro, é Allan Kardec, na sua mais pura simplicidade, porque nos alerta Chico Xavier, para a gente não esquecer que o Espiritismo veio para o povo e com o povo dialogar. Desculpem a introdução. A mãe voltou e disse: filho meu, oremos porque um anjo bom está a caminho. E esse anjo há de contribuir para que a sua vida modifique. Mamãe, vai demorar? Meu filho, tudo acontece no alto pelo tempo de Deus, que é diferente do tempo dos homens.
não se trata dos valores espirituais com a visão humana que tem que acontecer ontem. Todo projeto espiritual necessita dos seus condutores. Conexão com a paciência, como define Bezerra de Menezes, por mais que percebamos a necessidade e que ela possa ser urgente, Bezerra nos alerta que não podemos ser apressados. Meu filho, mamãe, eu confio na senhora. Passado alguns meses, Chico recebeu uma notícia. Seu pai está chegando, menino. Papai, veio te buscar junto às trouxas. Pequena trouxa que ele tinha. Coloca na matura, que você está indo embora. Obrigado, senhora. A senhora foi tão bondosa. Podia ter sido mais. Mas eu fiz o que eu pude. E ele, então, monta na charretinha com seu papai querido e volta para o lar. O pai não falava muito, até que chegaram em casa. Chegando em casa, destacou uma luz na sua retina psíquica do coração. Era uma luz de expressões exuberantes. Cidália Batista. Aquela que viria a ser, no eufemismo de Chico, não a madrasta, mas a sua segunda mãezinha. Ela o abraça. Naquele momento, ele se curva. Ele, que estava vestido, como na época, era intitulado camisolão. Era uma roupa, um vestido de pano de saco, listas azuis, horizontais. E ela, Cidália, percebe por que ele se encurvou. O escapismo natural do psiquismo, que estava acostumado com maus tratos, mas ela, com um tato que o médium de Jesus vai adquirindo em nível de habilidade, se aproxima e observa que na camisola tinha uma marca de sangue. Ela dispensa. Os irmãos de Chico, que naquele momento era pura festa pelos reencontros, e fica só com ele. O que é isso? Ele começa a chorar. E ela, naquele momento de sensibilidade, afaga-o e levanta a camisola. E foi observar que no seu baixo ventre tinha muitas cicatrizes. E muito tempo depois, Chico contou para amigos que muitas vezes, por não achar a vara de marmelo na mão, a dona Rita de Cássia introduzia no seu baixo ventre garfo, esse instrumento que nós utilizamos para nos alimentar. Arnaldo Rocha, certa feita, me contou que ele nunca viu o Chico trocar de roupa, porque antigamente existiam algumas práticas que eram tidas como respeitosas, e hoje, muitas vezes, a gente, em nome da evolução e etc., a gente costuma ter atitudes desrespeitosas, mas isso não vem ao caso, porque eu posso desagradar. Mas continuando, Chico não trocava roupa na frente dos outros. Mas quando, em 1952, Arnaldo o visitou, quando internado no hospital em Belo Horizonte, ele foi fazer uma cirurgia de hérnia estrangulada. Arnaldo o viu sem a roupa de cima e percebeu então no baixo ventre cicatrizes horrorosas, que ele sabia então que eram aquelas cicatrizes que foram impregnadas mais ou menos no ano de 1917 pela dona Rita de Cássia Sobrinho. O coração dela dói quando escuta essa história, mas graças a Deus hoje ela já moreja em outro âmbito e percebe que naquele instante de insanidade, como nós muitas vezes vivemos, a gente age ao sabor dos impulsos para marcar depois as consequências. Mas mesmo ao sabor dos impulsos, todas as ações são promovidas julgando se está fazendo certo. Embora a intuição, a consciência se manifeste na periodicidade do processo,
Mais à frente, quando descobrimos de verdade a verdade, a gente acaba fixando caracteres e implementando, vamos dizer assim, uma certa proteção no psiquismo, e quando voltarmos a viver experiências parecidas, a nossa atitude automaticamente é remodelada. Por isso, não olhe para o seu passado com a visão do hoje. Isso é um erro. Porque olhar para o passado com a visão de hoje, muitas vezes acabamos desenvolvendo culpas, traumas desnecessários. É necessário olhar para o passado para, sem sentimentalismo, construirmos o porvir, porque o objetivo nosso é a vitória. A senhora é o anjo que mamãe falou? Não, meu filho, eu não sou um anjo. Mas eu posso te dizer que seu pai, quando me convidou para o consórcio, eu impus uma condição. Qual? Eu só casaria com seu pai se ele reunisse de volta os 9 filhos de Maria. Que história! Que história! A condição para casar é ela poder ser mãe dos 9 filhos de outra mulher. E eu queria dizer para vocês o seguinte: não eram 2, 9. E está difícil achar mães que se entregam para um. E eu costumo brincar dizendo, e para favorecer a descida dos desencarnados, só ir para a comunidade afora. Porque quanto mais nos elitizamos, quanto mais conforto, condições de vida nós temos, mais fica difícil criar filho nesse mundo complicado de hoje. O mundo complicado de hoje é o mesmo mundo de antes. A oportunidade de educar, de conviver é a mesma. Casalberto, mas na época não tinha corrupção, não tinha violência, eu não tinha que viajar para a Europa, eu não tinha que fazer isso, as escolas não eram tão caras, etc, etc, etc. Considerações para os novos tempos, para que a gente possa pensar. E nós não estamos aqui para discutir questão sociológica. Nós estamos dizendo para aqui, tentando refletir que se é um, viva como se fosse 9. Não é para botar debaixo da asa, não é para ser aquela mãe que não deixa o menino caminhar, não é para ser aquele pai que está tudo errado, que o menino não pode viver. É para a gente amar, como diz o poeta, como se não houvesse o amanhã. Eram 9. E ela disse nesse encontro: te prometo que nunca, enquanto eu estiver ao seu lado, alguém vai lhe encostar a mão. Chico Xavier lembra dessa história durante todo o seu mandato mediúnico, de uma maneira que ele assumira ali, então, por gratidão, uma responsabilidade transcendente com Dona Cidália Batista. Tanto é verdade que ela teve uma encarnação curta também. Ele ficou órfão pela segunda vez, como ele dizia. A segunda mamãe também deixou. E é muito interessante porque a dona Cidália teve 6 filhos. Como é que é, Casalberto? Tinha 9 de Maria, mas 6 dela. Pois é, na luta. E quem alimentava a prole era o trabalho do nosso querido Chico Xavier, né? E do seu pai. Só que é digno de menção que teve um período que o seu João Cândido Xavier, que era uma pessoa de uma vida muito simplória e tal, deixou a indústria, começou a vender loteria. Imagina vender loteria nas ruas de Pedro Leopoldo na década de 40, 50, rios de dinheiro que ele ganhava, né? E naquele tempo, então, o seu João teve um problema de saúde, que agora não me vem à memória, eu fico devendo, mas ele teve que ficar, acho que quase 1 ano sem trabalhar. Quem sustentava a prole era Chico.
Porque em 1939, Chico sofreu um grande baque. Desencarnou uma alma que era sua amiga, parceira de todos os labores, inclusive espiritistas, que era José Xavier, que trabalhava na celeraria, mexia com cela, cavalo. Ele desencarnou, então o negócio lá ficou complicado. Certa feita, Arnaldo Rocha estava tomando café com o Chico Xavier, Chico muito engraçado, e eles, era de manhã, aquela coisa boa, batendo papo e tal, e o Chico pega um pedaço de pão, uma caneca de café, e introduz o pão todo dentro do café. Aí o Arnaldo, Chico, pra que isso? Não, Naldinho, eu gosto e tal, né? A gente aprendeu isso. Mas, Chico, de onde você inventou esse negócio? Ah, Naldinho, isso é da época que a gente comia pão e batendo pão na mesa. Porque o pão que eles comiam era resto daqueles pães que não eram vendidos na padaria. Chegava para eles se alimentarem daqueles pão duro. Até arredondou, né? Naquela gíria, você é pão duro, né? É duro para amolecer. Era assim que eles começaram a vida, passando necessidades. Chico, quando pequeno, saía para vender as hortaliças que eram produzidas lá na horta de Dona Cidália. Foi aquele período que ele viu os irmãozinhos do arco-íris. Os irmãozinhos do arco-íris eram as entidades espirituais que faziam parte do cotidiano daquela família. Porque, diga-se de passagem, no meio das augúrias iniciais, a gente costuma desconsiderar ou esquecer como era a vida daquela família no seu sentido espiritual. Muitos médiuns estavam ali do lado de Chico e muitos dramas espirituais se desenrolaram. Eu fiquei sabendo que está em promoção um livro na livraria hoje, intitulado Árdua Ascensão. Se vocês não encontrar, é porque acabou, a promoção favoreceu tanto. Aí é só falar para a Dona Maria Helena, o pessoal que organiza os livros, que eles fazem um pedido. O autor espiritual desse livro é o espírito Vitor Hugo, através das mãos de Divaldo Pereira Franco. Esse livro Árdua Ascensão vai contar uma história daquela família de Chico Xavier. Porém, Vitor Hugo explica, o nosso Divaldo nos relatou, que Vitor Hugo não tinha muito compromisso no mundo espiritual em contar as histórias ao pé da letra. Como romancista, um escritor, ele vai fazendo as adaptações, mas mantendo a essência da história, né? Qualquer coincidência, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, Chico Xavier, naquele livro, recebeu o nome de Armindo. E a família Xavier, o sobrenome Patriarcas de Jesus. Nessa história, Vitor Hugo vai contar como que eram os processos espirituais naquela casa. Um dos médiuns da casa era a Dona Conceição Pena, Dona Maria Conceição Pena, que durante a vida toda tinha surtos mediúnicos, algumas vezes subia no telhado, era uma luta para ela descer, falava outras línguas. De madrugada naquela casa era uma luta, porque Chico sonâmbulo por um lado, Dona Maria, a jovem, por outro, sem contar que a avó de Chico também era médium. Geralmente, além da mediunidade ser orgânica, costuma ser genética também. Médiuns, filhos médiuns. Já ouviu falar dessa história? Ah, Casa Aberta, então agora estou entendendo aquela minha filha. Eu falei assim, pois é, olha você, como é que foi ontem? Como é que eram os contatos mediúnicos, né? Então costuma ser, não significa que é regra, porque toda regra tem exceções. Mas, como todos somos médios, os fatores acabam realmente tomando um corpo muito especial. Maria Conceição Pena vivia um drama espiritual do passado. Por quê? Quando a gente fala da família do Chico, também é necessário observar o seguinte, que como o primeiro compromisso do médium é com a família, significa que as famílias têm as suas tônicas de vida, os seus estilos, as suas tendências, não é assim? Parentela corporal, parentela espiritual. Uma costuma puxar a outra. Então ali,
aquele clã familiar foi reunido dentro de um planejamento fantástico, como é a sua família. Existe um planejamento. Então, Chico ali tinha que desenvolver um trabalho especial que se agigantou, porque ele atendeu o planejamento espiritual. Se vocês quiserem um pouco de detalhe disso que eu estou falando, eu estou vendo aí que tem muita gente que está anotando, a ver se a gente não está falando bobagem, porque depois vamos pesquisar. Então, por gentileza, anotem um livro, que esse eu fiquei sabendo que semana que vem vai estar em promoção 70% de desconto. Se não tiver, a FEAC de Minas vai ter que subsidiar. Mas tudo bem, parceria. O livro Nos Domínios da Mediunidade. Nos Domínios da Mediunidade, vocês vão encontrar lá uma médium, no capítulo 16 desse livro, uma médium que tem o nome de Ambrosina. Ambrosina. O capítulo é intitulado Mandato Mediúnico. E esse capítulo nos inspira em todas as vezes que nós vamos falar da mediunidade do Chico. Porque essa dona Ambrosina, na realidade, é apenas o André Luiz, por ordenação de Emmanuel, despistou a história, igual o Vitor Hugo. Porque a Ambrosina é Chico Xavier. E o médium que tutela ela, que tem o nome de Gabriel, rima até com Ismael. Ah não, é com Emmanuel, é melhor. Porque tem até o anjo Gabriel, tudo com El. Mas na realidade é Emmanuel. E a Ambrosina realmente representa um grande mandato mediúnico. E é muito interessante porque quando eles vão analisar a história de Ambrosina, esse livro foi psicografado em 1951, concluiu em 52. O livro vem dizer que aquela médium ali, que já resplandecia a luz pelo esforço, pela dedicação, pela entrega, vinha exercendo o mandato mediúnico há mais ou menos 20 anos. Porque o esforço do médium, à medida que ele vai se envolvendo no trabalho, vai definindo cada vez mais, vamos dizer assim, pela dedicação, respaldo espiritual. Dona Maria Helena Chico Xavier, certa feita, falou que no centro espírita, quando completa 25 anos na Terra, ele passa a ter uma célula matricial no plano espiritual. 25 anos. Quer dizer, o centro espírita daqui vai ter uma gerência, uma outra casa espírita no mundo espiritual, que passará a dirigir essa instituição. Isso se dá no trabalho mediúnico também. Ou seja, o médium começou agora, ele ainda está vacilando, ele está aprendendo. À medida que ele vai se esforçando, que ele vai se disciplinando, ele passa a ser confiável. Não é qualquer casamento que tira ele da reunião. Não é qualquer gripe, ou ela é dengosa, ou ela é dengue mesmo para que ele não vá ao trabalho. Não é o trânsito, não é o médico que vai marcar consulta no dia da reunião. O médium é assíduo. O médium passa a ter na atividade mediúnica dele um ministério sagrado. Com isso, é óbvio que os espíritos passam a confiar cada vez mais, que não terá problema de solução de continuidade. Então, o mandato mediúnico de Ambrosina, que André Luiz vai apresentar, os bastidores da reunião, a presença de Gabriel quando entra como aquele que é o abalizado espírito, a preocupação do médium, a expectação das pessoas que participavam da reunião, sempre olhando para o médium como aquela figura, como ponto referencial. E isso para o médium muitas vezes é um desafio doloroso, porque o desconhecimento nosso muitas vezes coloca no médium uma carga muito difícil dele absorver, dele entender e de administrar. Por isso é que a maioria dos médiums volta para o plano espiritual em dificuldades, porque se a carga pode incentivar a vaidade, a carga pode indicar desvio de roteiro, da simplicidade, não é? O apelo popular pode levar o médium a se julgar o mais importante do processo, não é mesmo?
e pode trazer para ele alguns privilégios, e ele acaba sem perceber se aproveitando disso. O aplauso, a lisonja. Se o médium não tiver experiência, ele embarca, porque o médium é um ser humano. O médium é falível. E Ambrosina, Chico Xavier, do livro Nos Domínios da Mediunidade, tinha 20 anos. André Luiz pergunta para Calderaro assim: Alexandre, mas ela com toda essa pujança, ela ainda pode cair? Aí os espíritos respondem: mas é lógico, ela adquiriu um patamar, mas o trabalho dela agora é de manter, e manter a conduta é esforço de todo dia. Aí eles perguntam: mas nós já podemos a considerá-la como um espírito assim mais a caminho da santidade? Eles: como assim santidade? Aí eles vão falar de Emmanuel, que para nós lá no livro é Gabriel até agora, né? Ele vai falar de Emmanuel como o espírito que está ali, o responsável pelo trabalho, ainda sujeito a erros, a quedas. No mundo espiritual ele está falando de Emmanuel. Aí a gente fica pensando assim: meu Deus, se o Emmanuel não tem a sabedoria plena, não é? Se esses espíritos ainda podem errar, imagina eu. Não, para. Não pense assim, porque aí você começa a alimentar excesso de escrúpulo. Nós precisamos de verificar o seguinte, que nem aqueles que estão, vamos dizer assim, na prateleira de cima, na nossa visão aqui da Terra, podem ser considerados como intocáveis, não é? Como nós precisamos de entender que temos que caminhar na direção deles. E isto, a construção vai se dando gradativamente, e os erros que nós cometemos hoje, a partir do investimento, eles vão diminuindo pelas próprias lições que o trabalho oferece. Então, mediunidade não é santidade. Mediunidade não exige de nós o que nós não podemos dar. Agora, para que eu me candidate ao labor mediúnico, a boa vontade tem que ser acionada. A disciplina tem que ser considerada. A dedicação é uma nota que efetivamente tem um valor de transcendente valor, de inestimável importância nesse processo. Então muitas vezes a gente escuta assim: eu acho que não vou ser médium não, porque aí eu vou ter que parar com aquilo, vou ter que parar com aquilo outro, não pode mais isso, não pode aquilo outro, né? Porque tem uns expositores aí que sabem dizer as cartilhas, né? Não, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Até para virar espírita, tem expositor que quando vai falar de reforma íntima, Jesus, eu não voltaria naquele centro nunca mais. Porque ele bate tanto que o indivíduo sai com um lombo, né? Se para ser espírita é difícil, imagina para ser médium. E a nossa referência é complicada. É Chico Xavier. Aquele homem é um santo. Como é que eu vou fazer, inclusive, para psicografar 454 livros? Para, meu filho. O Chico Xavier é um médium referência no esforço, na fidelidade, que ele foi construindo a partir do trabalho, por exemplo, que o Vitor Hugo citou, dos bastidores da família, porque a obsessão campeava na casa dele, inclusive acometendo de influências complicadas, que ele, como médium, ainda menino, adolescente, não sabia como lidar, porque nós até comentamos ontem, as visões que ele tinha não eram visões agradáveis, e tem muita gente querendo ser médium, né, para ver mãe, para ver João, para ver Bezerra, para ver Eurípides, para ver Meimei, né? Aí o Chico falava assim: de vez em quando eles me aparecem por acréscimo de misericórdia, porque muitas vezes eu me deparo com as minhas mazelas. Chico sofria tanto quando se lembrava da sua vida como Flávia.
filha de um senador chamado Públio Lentulus Cornélios, que viveram em Roma nos tempos de Jesus. Essa Flávia teve hanseníase. Antigamente a gente chamava de lepra, né? A hanseníase. A doença descoberta era Vale dos Leprosos. Mudou, né? Agora tem. Eles são tratados em casa, né? Mas quantas vezes a gente descobre algumas coisas e coloca as pessoas no Vale dos Imundos, né? Descobre uma... Nossa, do que foi lá? Manda para a cadeia, como se nós quisermos o tempo todo fugir daquilo que está incomodando o outro e que poderia ser nós motivo de trabalho. Com o passar do tempo, aquela família foi se ajustando, mas é necessário observar, dei um break aqui para voltar no tempo, que em 1927, quando a sua irmã Maria Conceição foi tratada, auxiliada por outros familiares, como o casal José Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio, que foram oferecer a doutrina espírita através do culto do lar, do evangelho, do passe. Aí a mediunidade do Chico passa a ser uma mediunidade de trabalho, mas é necessário observar que a mediunidade do Chico se oficializou realmente no mês de julho de 1931, quando Emmanuel se faz presente de uma forma clara na sua vida. Uma tarde de domingo, os jovens hoje vão para o shopping, ou ficam na internet. Naqueles tempos, os jovens tinham seus entretenimentos. E um dos jovens lá da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte fugiu. Não, para. Aquele jovem da pequena cidade de Pedro Leopoldo não fugiu, ele encarou. E ele todo domingo ia com duas amigas, duas senhoras, sexagenárias. Ia lá pro capão lá de Pedro Leopoldo, lá no açude, para passar a tarde lá, fazendo preces, dialogando com os espíritos. Esse era o entretenimento desse jovem. Até que numa dessas tardes de domingo, que não era da Jovem Guarda, né? Ele foi sozinho e de repente ele viu uma grande luz. Essa luz se transformou numa cruz, e dessa cruz ele viu surgir a figura de um sacerdote que se apresentou para ele como um amigo e que posteriormente passou a utilizar esta experiência dele como senador romano como referência, porque Emmanuel se apresenta como aquele senador romano não por acaso, porque ele tem um compromisso em se redirecionar, porque ele virou as costas para Jesus lá atrás, como naquele encontro narrado no livro Há 2000 anos. E ele deixa isso para nós muito claro, e para o estudioso da vida e obra de Emmanuel e Chico Xavier, nós temos que nos fixar, são nesses pontos. Porque agora eu vou voltar de novo para... Voltar de novo é uma luta, né? Voltar de novo lá dos domínios da mediunidade, no capítulo do mandato mediúnico, porque se os mentores espirituais estão sujeitos a erros, André Luiz então vem questionar sobre a Ambrosina, se ela poderia abandonar o mandato. Hoje, com os dados da história, contextualizando o ano de 1952, que estava ali a pujança da psicografia das obras de André Luiz, lembrando que foi em 1931 lançado o Parnaso de Além Túmulo, o início de todo o processo, daqueles que se tornaram 400 e tantos livros. Mas em 1952, é necessário que eram poucos livros que tinham sido editados, mas o Chico já era reconhecido como um médium de um valor extraordinário, não só pelo fenômeno mediúnico, porque para o bom entendedor um pingo é letra. Ser bom médium não é aquele que passa boas comunicações, porque de bons médios estamos cheios. Eu fiquei sabendo aí que já tem até um médium aí agora, fazendo receituário mediúnico pela internet,
O indivíduo conecta, faz uma prece, aí ele à distância, é bom que não gasta dinheiro. Aí à distância ele entra em transe, né? Capta pelo espelho fluídico, porque no livro Missionários da Luz a gente estuda como é que é o mecanismo da psicografia, não é mesmo? E dentro do mecanismo da psicografia, a espiritualidade plasma a necessidade do consulente, o médium, o espírito registra e transmite a orientação para o psiquismo do médium, e automaticamente o médium vai materializar através do lápis, através principalmente do comportamento. Esse é o bom médium. Porque tem muito médium que promove fenômenos fantásticos. Mas o importante é observar se o médium se transforma em veículo do fenômeno principal, que nós abordamos aqui ontem à tarde. É o fenômeno da vida. E para fomentar o fenômeno da vida é necessário exemplificar, como nos lembrou Alta de Souza hoje de manhã. Porque se não exemplificar, as palavras são levadas pelo vento. E aí amanhã você começa a perceber que o conteúdo deixa de ter pujança. Quantos médiuns começam com um trabalho, dão belos recados, e daqui a pouco ele some, né? Daqui a pouco começa a escrever bobagem, daqui a pouco desconecta da base. Qual que é a consequência disso? Falência espiritual. Sério? É sério. Falência espiritual pelo seguinte, porque Allan Kardec nos explica no livro dos médiuns, no capítulo da influência moral dos médiuns, que se o médium não sustentar a sua responsabilidade no campo moral, os bons espíritos se afastam. Se afastam por quê? O campo espiritual dele, a mente dele passa a não assimilar, mas repelir. Chega um benfeitor e fala: ô minha filha, tenha paciência. Eu não tenho, ele não merece, etc. O que o benfeitor vai fazer? Ele vai ficar batendo boca com você? No caso aberto, eu já tive uns diálogos bons com os espíritos. Pois é, e como é que eram os diálogos de Emmanuel contigo? No ano de 1931, simbolizado no primeiro diálogo, que se encaminhou até o mês de julho de 2002, foi na mesma linha. Apareceu a cruz, compromisso com testemunho. A cruz, compromisso com Jesus. A gente lê as histórias e não percebe o que está por trás. Ou então só vê e não vê. Bem-aventurados, diz Jesus, naqueles que não viram e creram. Por quê? Nós podemos ver e não está vendo. Eu já atendi médium que chegou no centro espírita cego. Cego. De uma pessoa trazendo. E era uma cegueira espiritual. Dele sair do centro espírita dando graças. O que queres de mim? Bartimeu cego. Jesus. E ele disse: eu quero ver. E conta os evangelistas. E ele viu. Não fala o evangelho que ele foi curado da visão física. Vou arrumar confusão com os teólogos, com os exegetas. Casalberto está escrito lá. Está escrito. Agora, os evangelistas não se preocuparam em afirmar ou detalhar sobre cura de visão física. Porque o grande lance é ver, no seu sentido de compreender. Aí eu sou obrigado a me recordar de Arnaldo nos falando que certa feita, Chico com problema da catarata em um dos seus olhos, Zé Arigó, uma nova não sabe quem é, mas foi um médium da cidade de Congonhas, no interior de Minas Gerais, um médium de efeito físico, que trabalhava com espíritos alemães, que lidavam com fenômenos, com curas.
E Zé Arigó se tornou um médium internacional. Ele foi estudado até por americanos, russos. Tamanha era a envergadura mediúnica dele. Com um canivetinho ele fazia, como dizem em Minas, ele fazia miséria. E ajudou milhares e milhares de pessoas. Zé Arigó não era espírita. Porque esse tipo de atividade é uma atividade espiritualista. Porque o médium espírita lida com a cura da alma. Pelo menos deveria ser. Arnaldo disse: Chico, Zé Arigó mandou te levar lá. Arnaldo ia lá direto. O Zé falou que o Fritz falou para você ir, eu vou te levar porque vai resolver o problema do seu olho. Essa história é engraçada. O Arnaldo falou que desde o momento que ele falou a primeira vez com o Chico arrumou uma tremedeira. Naldinho lá não. Ele vai pôr o canivete lá no Naldinho. Vamos lá, Chico, o negócio é bom, e ficou. Pessoal, devia conhecer um pouquinho mais do Chico. E aí, por muito custo, o Arnaldo insistiu tanto que o Chico aqueceu e foi. No caminho, o Arnaldo falou que o Chico nem conversava, que era uma suadeira. Calma, Chico, fica tranquilo e tal, e chegar lá. Diz que no caminho, o Chico falou para esse Naldinho: Emmanuel mandou um recado para mim. Ele disse o seguinte: que eu vou chegar lá e devo agradecer ao Zé Arigó. Por quê? Se ele cortar meu olho e consertar minha catarata, o problema vai voltar pior de outra forma, porque é do meu planejamento espiritual. E o meu desafio é aprender a continuar com esse olho só doente, porque a outra visão dele foi retirada pela espiritualidade superior como presente em 1931, quando foi lançado o primeiro livro psicografado por ele, Parnaso de Aventura. Olha que beleza! A espiritualidade, parabéns, você fez um belo trabalho sem a visão direita. Mas esses espíritos assim são ruins. Não são ruins, não. Chico sofria com o olho, sangrava, que era uma beleza, tinha que tomar as medicações lá que não era fácil. Aí perdeu a visão e aí ficou tudo tranquilo. Mas para ele, né? Oh, Senhor Jesus, e agora, Emmanuel virou para assim, mas com o olho não dá para trabalhar, não? Mas, meu filho, o importante é ter a visão da alma. Você vai assim caminhar, pelejando com esse olho só. Meu Deus, Casal Alberto, eu acho que no final dessa atividade, tudo que eu não quero nesse domingo maravilhoso de Curitiba é mediunidade. Você imaginou se um dia eu for psicógrafo, lançar um livro e perder o olho? Eu não, eu quero esses dois bonitinhos, quietinhos aqui. E na realidade, lá naquela reunião que a Ambrosina participava, no ano de 1952, os benfeitores afirmam que a Ambrosina podia abandonar o barco depois de tantas conquistas, porque o médium não era infalível. 1952. E agora, meu tempo não permite, que se deixar eu fico aqui até segunda-feira. Vocês têm que trabalhar às 8 horas da manhã, né? Eu fico aqui até a segunda, falando de Chico. Mas é muito interessante, porque em 1969, Chico e a espiritualidade lançaram o 100º livro dos 400 livros, 1969. Naquela época a produção era menor, porque de 70 em diante ele produziu 300 anos em 20 anos. Obviamente que os estudiosos sabem que a qualidade dos livros eram outros, os romances foram antes, né? A contundência, a consistência foram nos primeiros movimentos, depois foram as mensagens, as psicografias, né? Chico se tornou o médium do povo, e ele não tinha tempo para psicografar natural, ele tinha que ir para a televisão, entrevista. Era um processo que Emmanuel definia simbolicamente como que a espiritualidade colocasse o microfone na boca de Chico, porque ele tinha agora que divulgar o que já tinha sido organizado e implementado nos tempos antes.
Mas em 1969, vovó, quando lançou o 100º livro, o Chico fez uma festa. Louvado seja Deus. Porque em 1931, quando a Ana apareceu para ele, naquela cruz, e da cruz surgiu uma voz e diz assim: queres exercer a intimidade com Jesus? O jovem disse assim, para ser literal: com a ajuda dos benfeitores espirituais, o senhor acha que eu darei conta? Sim, eu sou aquele que tem a responsabilidade de guiar nesse processo. Estarei convosco até o fim. Promessa do alto, não abandono. Mas, para que você consiga atingir a meta, é necessário que estabeleça 3 princípios básicos. Todo mundo já sabe qual é, né? Sabe? Tem um menininho que frequenta a evangelização que disse assim, que foi assistir o filme Chico Xavier no cinema e viu lá a conversa em 3D do Emmanuel com o Chico. Aí eu disse, Miguel, conversa entre os meninos, tem umas linguagens complicadas, conversa em 3D. Ele está falando de dimensão, o que ele está falando? O Emmanuel falou para ele em 3D que é necessário disciplina, 3D. Se não tiver disciplina, não é possível. Mas ele continua dizendo, mas tem um aspecto importante, meu filho. As nossas almas estão entrelaçadas pelos fios do amor na esteira do tempo. Estamos caminhando juntos. E isso, no trabalho do Chico, foi fundamental. Porque a sintonia era perfeita. Emmanuel induzia Chico a entrar no psiquismo da própria história dele, relembrando existências. Quem sabe um dia a gente não volta aqui em Curitiba para falar desses assuntos, que são de um valor transcendental. Mas naquele momento, ele disse assim, como alma que tem um compromisso com a tua, é necessário que tu sigas os preceitos então da disciplina, mas é importante que você saiba que o nosso compromisso é com Jesus e com Kardec. Eu, como seu guia, se algum dia contradizer Jesus, ou deixar de viver, contradizer Allan Kardec e deixar de viver Jesus, eu te ordeno me esquecer na beira do caminho e seguir adiante. Gente, meu Deus, esse ponto da história, essa postura de Emmanuel nos mostra a importância de sermos humildes, de reconhecermos as nossas limitações, para que a gente possa atender ao convite da melhora. Porque muitas vezes a gente, no entusiasmo, no folguedo, a gente abraça, não, topa, conta comigo, faz as coisas sem medir, não é mesmo? Principalmente quando entramos para o Espiritismo, que a gente começa a encontrar esse manancial de informações, de livros, de exemplos, de histórias, como a deste benfeitor espiritual. Estudem a história de Eurípides Barçanufo. Estudem. Apóstolo da caridade. A gente a nossa alma se rejubila. Mas é necessário entendermos que, se a fonte inesgotável está na nossa frente, nós precisamos de aprender a buscá-la com sabedoria e assumirmos a responsabilidade de acordo com as nossas possibilidades. E a maior responsabilidade nesse momento é eu dizer para mim mesmo, Senhor, me ajude a ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Não tenha parâmetro nos outros. Não. O outro é incentivador. Se você vê nele dedicação, estudo, conhecimento, entrega, observe que ele tem aquela necessidade. E ele está te dizendo que é possível fazer. É o que o Chico bate na tecla até hoje. Em todos os envolvimentos, em todas as tarefas que nós tentamos falar da vida dele, o tempo todo ele nos alerta. Para que nós possamos observar na vida dele uma palavra chamada possibilidade. Ele teve essa possibilidade e abraçou. E transformou a possibilidade
atividade, na obra. E isso é uma tarefa que agora está consignada para todos nós. E vocês não tenham dúvida que o Chico aqui presente, representando também os trabalhadores que fazem parte da equipe de Emmanuel, que se contam aos milhares espalhados pelo Brasil afora, não tenham dúvida disso. A equipe de Bezerra é um grupo só, é uma família só, é o espírito de verdade. E nós estamos sendo convidados por eles a participar disso, a contribuir conforme a gente pode. Mas para contribuir eu tenho que entender um pouco do que eu preciso, porque a ciência está no conheça de ti mesmo. Agora, em determinados momentos, a força do trabalho é que vai nos ajudar nesse autoconhecimento. É o que nós falamos ontem, a terapêutica do trabalho é que vai nos auxiliando. A Ambrosina podia ter abandonado. Aí, em 1931, o Emmanuel disse para ele assim: temos um compromisso em escrever 30 livros. Meu Deus! Imagine o Chico, aquele pequenininho de 21 anos. Observe, 21 anos, quando a Emmanuel se apresenta para ele. Por que 21 anos? A mediunidade se revela quando a gente apresenta o ponto da maturidade. Consignada no mundo dos homens é simbólico, porque o ponto de maturidade pode ser para um menino de 18 anos. Não é a idade cronológica. Como o ponto de maturidade pode ser para o companheiro que atingiu 77 anos. Como pode ter 20, 30, cada um tem uma história. Agora, se revelou, é porque chegou a hora, e nós não temos que pestanejar. Abraça, vai. Porque de repente é no trabalho que tu vai vencer a depressão. É no trabalho que tu vai se fortalecer para enfrentar os desafios da família. É no trabalho do bem é que nós vamos sensibilizando, sutilizando. E quem sabe, nos projetando em conexões com espíritos cada vez mais abalizados. Por quê? Sócrates não pode conversar com a mente de um primata. Mas o primata tem o seu benfeitor que está no mesmo diapasão. E esse que hoje é primata, ele vai se candidatar um dia a conversar, parlamentar com Sócrates. No tempo e no espaço, sem pressa, investimento. Não tenha medo, abrace. Por quê? O prêmio é de um valor que na Terra nós não vamos encontrar. Não tem coisa melhor do que o Chico um dia ter escutado de uma companheira: vá com Deus. Ele estava atrasado para ir para a Fazenda Modelo, e ela chamou Chico, e ele, entre o relógio e a cruz, pesou a cruz. Ele foi atender a senhora. Hoje, a receita do doutor Bezerra de ontem, olha, eu não tinha dinheiro, mas eu confiei, cheguei aqui, fiz uma prece para Maria Santíssima, tomei a água do doutor Bezerra, acordei boa igual coco, Chico. Oxi, obrigado, Chico. Já desce o doutor Bezerra para mim. Chico, vá com Deus. Aí o Chico aliviado, feliz, porque ele sintonizava o agradecimento e retribuindo o agradecimento. A pessoa achando que ele fez alguma coisa. E ele agradecendo a pessoa, porque a pessoa que deu a oportunidade para ele fazer. E ele caminhando, lá na frente a Emmanuel diz para ele: olha para trás. E ele se volta. E vê da boca do coração daquela senhora simples, mas rica de amor, vê energias fluidas vindo na direção dele e fortalecendo a dor que ele carregava e que ninguém sabia. Aí ele disse assim: Emmanuel, depois que o seu pupilo se enternece, agora você já imaginou se ela tivesse te mandado para o inferno?
Porque esse é o papel de Emmanuel. Esse é o papel dos educadores com os médiuns. Encantam, mas depois diz: desce do salto e caminhe com ordem e com progresso, mas também com amor. Meus amigos, quando o companheiro perguntou, ela pode falhar, pode abandonar, eu volto em 1952, eu volto para o ano de 1969, porque a primeira promessa era seguir Kardec e Jesus, mas nós vamos escrever 30 livros. Em 1969 já tinha completado 100. Porque depois dos 30, Emmanuel falou mais 30. Aí, meu Deus, depois dos 30, mais 40, mas não acaba esse negócio. Olha, nós vamos chegar em 100. Jesus, louvado esse homem, completaram 100. Estou aposentado. Emmanuel aparece para ele e diz: parabéns, meu filho. Parabéns, o senhor também. Tranquilo e sereno. Completado. Essa é a primeira parte. Mas como assim? Vem uma delegação dos céus e eu sou o porta-voz do mundo maior para te dizer que a sua vida foi desapropriada pelo mundo maior. Nós vamos escrever até as últimas coisas. O Chico contava isso, fazendo o pessoal dar belas gargalhadas. Depois que eu desencarnar, não quero nem ver papel, lápis, eu vou cuidar de outras coisas. Porque haja luta. Com todo carinho, com todo o coração pujante em expressões fraternas. Graças a Deus, Ambrosina não desistiu. Ela foi até o fim. Tomara a Deus que não desistamos e possamos perseverar até o fim, mesmo com os joelhos desconjuntados, com os pés sangrando, mesmo que as lágrimas inundem as nossas faces cansadas, a pedrada vergasse, o abandono dilacere, a incompreensão se agigante, perseveremos, sintonizados com o Mestre da Cruz, pois ele conta com as ovelhas dispostas, com aquelas almas que se enternecem e poetizam o seu Evangelho nas atitudes mais simples do cotidiano. Ele, o augusto tutor da nossa caminhada, confia em cada um e promete não olvidar os nossos esforços. Ele se candidata a ombrear conosco a dedicação. Ele é o amigo de todos os amigos. Deu a vida por nós e nos conclama a dar a vida pelo irmão. Pois não existe amor maior do que promover a esperança
a caridade, a lucificação, o apoio, a amizade, tolerância e alegria. Jesus define a manjedoura como um ponto irradiador da simplicidade que há de nos inspirar nos empreendimentos da terra em busca dos cismos, das alturas que hão de nos libertar, tendo no Calvário a cristianização verdadeira. Não há cristianismo sem cristificação pessoal. A caminhada é de cada um. Mesmo quanto multidão, devemos seguir os passos na solidão da própria intimidade, analisando, sentindo, estudando, preparando, mas com o olhar na direção certa do astro-rei de nossa jornada espiritual. Jesus, a ponte-luz, juntos, de mãos dadas, às humanidades terrenas e espirituais, façamos do nosso trabalho a dignificação para permanecermos num só rebanho, pois somos mestre A, o mestre do amor, a expressão da excelsa paz. Muita paz para todos nós, amigos. A vida nos conclama ao labor com o Senhor. Ide, porfiai pela porta estreita, porque se largas são as do mundo, do menor esforço e da ilusão. A porta estreita é aquela que garantirá então esta sonhada paz, paz, muita paz. Que Maria Santíssima esteja nos inspirar nesse conclave de bênçãos e de frutificação eternal. Que assim seja. Até breve no trabalho do bem. Bezerra.